Olá! No vídeo de hoje eu vou falar quanto tempo leva para você se recuperar, se livrar dos sintomas da ansiedade, se recuperar da ansiedade, eliminar a hiperestimulação do seu organismo e acabar com os seus sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você diminuir a ansiedade, a depressão, ter mais qualidade de vida. E como você sabe, seus comentários aqui são muito importantes porque nós somos uma comunidade onde uns apoiam os outros. Então, o que você escreve ajuda muitas pessoas, ajuda você a crescer o canal e as outras pessoas que leem também. E se você ainda não assinou o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas, e as lives acontecem às terças e quintas, às 19 horas, até às 21 horas, onde eu respondo vários comentários dos assinantes aqui do canal. Bem-vindo! Queridos, esse é um tema muito importante, porque como eu tenho falado nos outros vídeos aqui, você se curar da ansiedade é um processo gradativo, que precisa ter paciência, tolerância, passo a passo e você ir conquistando as suas vitórias para eliminar os sintomas. Não tem resposta mágica, não há milagre, você não vai ficar curado de um dia para o outro. A medicação por si só, ela alivia os sintomas, mas ela não resolve o transtorno de ansiedade. O que resolve é o tratamento integrado com a psicoterapia, a medicação, as atividades físicas, meditações e uma série de outros exercícios que eu tenho feito aqui com vocês e mostrado para vocês. Agora eu vou falar algumas variáveis aqui que fazem com que você possa ter uma noção de quanto tempo você vai ter sintomas na sua vida, se você praticar, claro, os exercícios, as atividades e todo esse conjunto de ferramentas que a gente coloca aqui no canal, né? E como vocês sabem, existem muitas variáveis no ser humano, cada pessoa ela tem uma resposta única, não é isso? Então cada corpo é de certa forma biologicamente, quimicamente único. Então a sua reação aos medicamentos, a sua reação à psicoterapia, a sua reação ao seu momento de vida, aos chás que você toma, à sua alimentação, à sua atividade física, aos exercícios mentais de meditação, de relaxamento, depende muito o quanto que você pratica e como o seu corpo, as reações químicas do seu corpo, elas vão responder a isso, né? Então tem pessoas que existem moléculas no próprio corpo, enzimas, que se adaptam melhor a algum tipo de medicamento. Outras pessoas têm enzimas dentro do corpo que não se adaptam a esses mesmos tipos de medicamento. Então, é uma questão química também, essa adaptação ao medicamento. Por isso que é tão importante você sempre ter o acompanhamento de um psicólogo, de um médico, para saber se os resultados do tratamento eles estão adequados para você, justamente para o seu corpo, para a sua vida, para a sua mente, nesse momento do tratamento. E é claro que cada pessoa tem uma cultura diferente, uma família, mora numa cidade, num clima diferente, vive aí talvez estresse de formas diferentes. Cada pessoa aplica a estratégia de recuperação de uma forma única. Cada pessoa se aproxima também desse processo de recuperação de uma forma muito única. Então, por exemplo, algumas pessoas buscam a ajuda de um terapeuta profissional e outras não, né, de um psicólogo. E aí, muitas vezes, é irrealista você ter uma expectativa de tamanho único, de tempo único, para que a hiperestimulação e a eliminação de sintomas eles aconteçam. Então, é muito particular e depende de vários fatores, né? Mas a gente tem aí alguns parâmetros que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, se você estiver regularmente, fielmente praticando a estratégia de recuperação, como fazendo relaxamento muscular progressivo, fazendo atividade física, fazendo as meditações, o acompanhamento de um psicólogo, um psicoterapeuta, você vai entender quais são as causas que estão gerando a sua ansiedade, e aí você tratando essas causas. Então, você vai estar controlando aí a sua preocupação, os pensamentos ansiosos, os comportamentos ansiosos. Você está fazendo tudo para reduzir o estresse, você está buscando momentos de relaxamento, caminhadas ao ar livre, um banho demorado, massagens, yoga, quer dizer, atividades físicas que você gosta, dançar. Você está buscando isso na sua vida? Você está fazendo exercícios leves, regulares? Você está eliminando, por exemplo, cafeína? Você não está fumando? Você não está tomando álcool? Você está dormindo bem toda noite? Então, levando em conta essas práticas, né, que a gente tem falado aqui no canal, nos vídeos anteriores, aí sim merece você pensar, olha, estou fazendo tudo direitinho,
Então, como é que eu vou ficar livre desses sintomas da ansiedade? E lembrar você que, mesmo você fazendo essas atividades, os sintomas vão continuar aparecendo até que o corpo relaxe completamente, porque os hormônios do estresse estão na sua corrente sanguínea e eles não saem rapidamente. Eles estão ali borbulhando o seu sangue e demoram pouco a pouco para diminuir e aí você fica livre. Então, de uma forma geral, se você tem uma ansiedade leve, uma hiperestimulação leve, você tem alguns sintomas da ansiedade, né? Ou talvez uma leve dor muscular, e isso talvez você dorme, um dia você não consegue dormir direito. Então, uma ansiedade leve, e se você pratica todas essas atividades que a gente falou, em torno de 2 meses você pode ficar livre desses sintomas da ansiedade. E aí, com 3 meses, sendo uma ansiedade leve, você vai ter cada vez mais os sintomas diminuídos, eles vão desaparecendo, e aí você pode ir ficando mais tranquilo, né? Mas então, uma ansiedade leve, bem leve, a gente tem aí uma previsão de 2 a 3 meses para você realmente ficar mais tranquilo, né? Agora, leve em consideração que essa ansiedade leve é raro de acontecer, porque as pessoas estão tão tensas nesse momento da pandemia, tão ansiosas, que é difícil você ter uma ansiedade leve, né? Então, veja, para uma ansiedade leve, os sintomas começam a desaparecer depois de 3 meses, né? Então, veja aí a proporção de tempo. Já para uma ansiedade mais moderada, né, você tem aí, muitas vezes, várias noites sem dormir, dores musculares mais constantes no corpo, pressão no peito, taquicardia, que não é uma coisa assim que te apavora, você não tem pânico, mas são sintomas constantes que vêm e vão. Então, uma ansiedade ligeiramente moderada, né? Então, a gente pode esperar que em 2 meses essa hiperestimulação ela começa a acontecer, né? E aí você tem de 4 a 6 meses provavelmente uma redução, uma eliminação dos sintomas. Algumas pessoas elas podem ter alguns sintomas persistentes, mas eles podem diminuir nos próximos meses. Então lembra, uma ansiedade moderada, relativamente aí não muito grave, você tem de 4 a 6 meses dentro, se você fizer todos esses tratamentos que nós estamos indicando aqui, para poder os sintomas começarem a desaparecer, né? Então, vale a pena, lembra, tomar realmente a medicação durante 4, 6 meses, fazer psicoterapia durante 4, 6 meses, para que esses sintomas da ansiedade eles possam ir diminuindo gradativamente. Agora, se você tem uma ansiedade grave, né, e aí sim, várias noites sem dormir, muitas dores no corpo, tontura, zumbido na cabeça, sensação de desmaio, despersonalização, dor no peito, e aí você pode até chegar no ataque de pânico, várias crises de ansiedade durante a semana. Então, uma ansiedade que realmente você te impede de trabalhar, te impede de sair de casa, você fica mais com muito medo. Então, você começando o tratamento, todo esse processo que você fizer, cerca de 2 meses, você começa a ter uma ligeira redução dos sintomas. Em 2 meses, uma ligeira. Lembra que eu falo, se você tem uma escala de 0 a 100, vamos dizer que a sua ansiedade seja 98. Em 2 meses, ela passa a ser 97, 96. Então, é bem gradativo, né? Uma ansiedade grave, ela demanda mais tempo no tratamento. Então, se você tem essa ansiedade mais grave, onde os sintomas estão aparecendo com muita frequência e há muito tempo, 2 meses começa então essa ligeira redução dos sintomas, se você está fazendo todas essas abordagens que a gente tem trabalhado aqui no canal, né? 3 meses você começa uma ligeira moderação da hiperestimulação, reduzir essa hiperestimulação e sintomas, uma ligeira. Em 6 meses você tem aí uma redução um pouco mais acentuada dos sintomas e da hiperestimulação, né? De 6 meses a 1 ano, você começa a completar essa redução da hiperestimulação e da eliminação dos sintomas. De 1 ano a 18 meses, aí sim começa a ter uma consolidação da redução dessa hiperestimulação, dessa eliminação dos sintomas. Algumas pessoas podem ter alguns sintomas persistentes, então 1 ano e meio ainda pode ter, mas eles vão diminuir nos próximos meses, né? E aí se você tem agora uma ansiedade, ela é muito grave, ela é muito alta, um grau de hiperestimulação elevadíssimo, com 1 mês você tem uma ligeira redução, né, do estímulo ligeira. Lembra, de 0 a 100, você começa no 98, 97, 96, depois volta para o 97, porque a recuperação ela é cíclica, né? E aí você tem, em 2 meses, também, de novo, ligeiramente os sintomas começam a reduzir, bem devagarinho, né?
Com 3 meses, essa ligeira redução, ela continua, né? Você vai reduzindo os sintomas, lembra? De 0 a 100, você está na escala lá 96, 95, 94, volta para 95, aí vem 94, 93, gradativo, passo a passo. Isso quando você está, grau elevadíssimo de ansiedade, tá? Em 6 meses, a redução começa a ficar leve e moderada, então a redução da hiperestimulação dos sintomas, ela começa a aparecer levemente, moderadamente, vai diminuindo, né? De 6 meses a 1 ano, aí sim você começa uma moderada redução dos estímulos, ok? Da hiperestimulação, uma moderada redução de sintomas. De 6 meses a 1 ano, se você tem, então, essa ansiedade de grau elevadíssimo. Algumas pessoas podem também ter completa eliminação, mas aí isso é exceção, não é a regra, não é? Porque, lembra, o seu corpo está hiperestimulado num grau elevadíssimo. Então, em 1 ano, você começa a ter, você continua tendo sintomas e eles vão diminuindo gradativamente. De 1 a 2 anos, essa hiperestimulação, aí sim ela começa a ficar mais completa e mais consolidada com a eliminação de sintomas. Gente, mas isso se você estiver fazendo tudo que a gente tem falado aqui no canal. A psicoterapia, a medicação acompanhada por médico, a psicoterapia com psicólogo, meditação, atividade física, exercício de relaxamento, suplementos alimentares, uma alimentação saudável, se você faz momentos de relaxamento, relaxamento muscular progressivo, se isso vira uma rotina sua, se você muda a forma de você pensar sobre a sua vida, se você muda o seu estilo de preocupação, se você diante de um estresse que você está vivendo, você consegue lidar com ele melhor. Então veja, cerca de 2 anos para poder você ter mais tranquilidade e os sintomas desaparecerem. Então, todo cuidado é pouco, o tratamento exige persistência, paciência, tolerância e para você realmente ver esses sintomas diminuindo e você eliminar, ficar sem sintomas. E o tratamento tem resultados, você realmente vai ficar livre desses sintomas, mas demanda aí um tempo desse tratamento, né? E ainda isso varia de pessoa para pessoa, porque depende da idade, do gênero, se é homem, se é mulher, o quanto você trabalha ou não, qual o seu tipo de trabalho. Geralmente você pode trabalhar, se você trabalha em um lugar muito estressante, isso vai complicar a sua recuperação. Se você tem problemas em casa, familiares muito grandes, ou problemas no trabalho. Nessa pandemia, então, a gente está aí num momento de exceção, a coisa é muito mais complicada. Aqui são só, que eu dei para vocês, alguns parâmetros gerais, mas como vocês sabem, cada pessoa reage de uma forma muito única, muito individual, muito particular. E aí merece essa atenção. Eu tenho um vídeo aqui sobre teste da ansiedade, você pode olhar no card aqui, nos cards, se você procurar teste para ansiedade Paulo Antônio Almeida no Google, lá no YouTube, você vai ver, é um vídeo que você pode fazer rapidamente para ver que grau você está, se é leve, moderado ou grave. Mas de uma forma geral, o seu psicólogo, o seu médico, ele vai dar essas implicações. Se você quiser mandar um e-mail para mim, psicólogopauloalmeida@gmail.com, para eu entender que fase que você está da ansiedade, do tratamento, qual grau que você está, e aí a gente vai compreender e podemos te dar uma orientação mais personalizada para o seu caso, tá? Lembra, esse teste que eu tenho aqui no canal, ele não é um teste validado cientificamente, ele é apenas uma noção para você perceber o quanto que você está ansioso, se é leve, moderado ou grave, tá bom? É só um parâmetro. E é claro que o exame clínico com o psicólogo e com o médico vai te dar uma orientação mais clara, tá bom? E aí, gente, lembra, se você manter seu estresse dentro de uma faixa saudável, praticando exercícios de relaxamento, meditação, atividade física, e aí isso faz com que você vai pouco a pouco diminuindo essa hiperestimulação, que é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Então invista o seu tempo em relaxar, fazer coisas que você gosta, prazerosas, evite as preocupações excessivas. Lembra que a gente tem falado aqui, pare um pouquinho, senta, respira, trabalhe a respiração diafragmática profunda, escolha ficar calmo. Porque muitas pessoas acham, se são ansiosas, elas acham que é vantagem ser ansioso para resolver o problema. E não é. A ciência mostra que quando eu estou mais calmo, a minha produtividade é muito maior. Então, para um pouquinho, respira, não é? Respira, gostoso, e vai tomar suas decisões com mais calma. Isso ajuda demais a você diminuir o estresse, você dormir melhor, ter uma boa noite de sono.
caminhar na natureza, isso tudo ajuda você, não é? Agora, tem muitas razões que fazem com que o tratamento da ansiedade ele demore mais tempo, né? Por exemplo, se você é impaciente demais, se você não é tolerante, se você não entende os fatores que estão causando a sua ansiedade, por exemplo, se é um fator no trabalho, se é um conflito em casa, se é uma questão pessoal, um trauma de infância, algum evento que trouxe para você isso, se você não trata isso, então a ansiedade ela fica durante muito tempo. Se você tem uma preocupação descontrolada, se você fica só incentivando esse descontrole, se você tem uma ingestão de alimentos estimulantes, fuma, bebe álcool, muita cafeína, isso tudo atrapalha a sua recuperação com certeza. E se você também tem trabalho em excesso, faz multitarefas, você não dá tempo para o seu corpo recuperar, você tem maus hábitos de sono, por exemplo, você vai dormir, leva celular, ou você vê televisão e aí não desliga, e o seu quarto não é escuro o suficiente, você tem noites que você acorda sempre, isso tudo vai desgastando o seu organismo e fica mais difícil de você tratar a ansiedade. Se você não praticar também fielmente essas estratégias que a gente falou anteriormente, e aí vale a pena pensar, olha, se você de repente está parado no seu tratamento, a sua recuperação ela diminuiu ou estagnou, ou ela está incompleta, o que está acontecendo, né? E aí procura realmente um psicólogo para você entender que fase da vida que você está. Você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, e a gente pode conversar mais, entender a sua necessidade, né? Então, gente, o corpo recupera quando eu faço as coisas certas, quando eu faço o tratamento mais adequado por tempo suficiente. Lembra, é um processo longo, de até 2 anos ou mais, não é o tratamento. Agora é muito importante, querido, você ter a noção de que a sua recuperação, ela vai num caminho cada vez maior, reto até, e ele vai no crescendo, você vai diminuindo os sintomas da ansiedade, reduzindo a hiperestimulação, cada dia um pouquinho mais. Mas acontece que nesse caminho há turbulências. Então os sintomas, eles começam a aparecer e desaparecer. Não é que você não está reduzindo a ansiedade, não é que você não está tratando a ansiedade e você está no caminho de melhora, de redução da ansiedade. Na verdade, você está nesse caminho se você faz esses exercícios todos, essas recomendações todas que eu estou falando aqui. Se você está fazendo isso num caminho de redução, isso vai acontecer dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas os sintomas eles vão continuar aparecendo e desaparecendo. Então, muitas vezes, você tem um sintoma da ansiedade e você está há 3, 4, 6 meses fazendo um tratamento e vem um sintoma. Aí você fala, puxa vida, eu estou tratando e não está dando certo. E aí você fica sem esperança, desesperançoso mesmo, fica achando que não está valendo a pena. E aí é nesses tempos que você precisa lembrar que esses picos dos sintomas da ansiedade são naturais. Então, eles estão acontecendo, mas você está no caminho certo. Não significa que você tem esses picos de ansiedade e sintomas que você não está no tratamento correto. Os picos vão continuar acontecendo. E esses picos, muitas vezes, os solavancos, as palpitações, as dores de cabeça, elas vão aparecer e desaparecer e elas estão mostrando também um caminho que você está indo na direção da redução. Porque se você compara com como você começou, era muito diferente. Apesar dos sintomas continuarem, ele vem apresentando uma redução. E lembra, é lento, é gradativo. Cada dia um pouquinho só. E aí é sempre bom lembrar... E é sempre bom lembrar, veio o sintoma ou as sensações apareceram para você, é mais um momento de você treinar a calma, a paciência, a tolerância, aceitar esses sintomas, rever todo o processo e continuar no seu caminho do tratamento. Porque esse é o caminho, não é, que a gente tem apontado para você, porque as ferramentas são muitas. Então você precisa aplicar essas ferramentas e não desistir no meio do caminho. A boa notícia é que esses picos de sintomas ao longo do tratamento, eles vão diminuindo. Então, quanto mais você caminha no sentido de tratar a ansiedade com todos os recursos que a gente falou aqui no canal, que a gente sempre fala, esses sintomas vão começar a diminuir de intensidade. Então, você vai continuar tendo sintomas, mas eles vão diminuindo. Então, essa é uma boa notícia que te dá esperança de continuar o seu processo de redução da ansiedade cada dia mais. Então, precisa ter em mente que o objetivo a longo prazo da redução da ansiedade, 1 ano, 2 anos,
e para diminuir a hiperestimulação e sintomas é o nosso foco, né? Agora, esses percursos durante esse tempo de que os sintomas aparecem é natural, eu preciso aprender a lidar com eles, mas se eu estou no caminho do tratamento, ele vai dar certo. E também é interessante pensar o seguinte, esses sintomas que aparecem durante o tratamento, que voltam a aparecer, eles são oportunidades para você, de novo, reforçar a sua estratégia de segurança, reforçar os seus exercícios de meditação, de calma, de relaxamento, você aprender a ter uma nova atitude diante da vida. Lembra, os sintomas são sinais, são mensagens que estão te avisando que é preciso mudar o seu estilo de vida, a sua forma de lidar com os problemas, a sua preocupação excessiva. Então, na verdade, eles são amigos que estão aí te abraçando nesse momento para te ajudar a mudar o seu jeito de encarar a vida. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou dar para você 10 dicas aí para você se concentrar nesse processo de cura e de tratamento da ansiedade. A primeira é preciso conter aí a ansiedade, né? Diminuir a hiperestimulação causada principalmente por um comportamento excessivamente apreensivo, né? Uma preocupação, uma inquietação, uma imaginação do pior, a angústia que você sente, os seus sintomas, como se fosse assim uma coisa, uma tragédia, uma catástrofe muito grande. Então, conter esse tipo de comportamento é vital para você se recuperar. E se isso continua aparecendo em você, isso vai prejudicar o seu tratamento, né? É preciso investir nessa mudança de comportamento, de atitude, de postura mental, de pensamento. Por isso que a psicoterapia é tão importante e aí você vai eliminar esses sintomas cada vez mais. Se você trabalha com emoção negativa, você vai ver que ela produz raiva, frustração, ressentimento, pessimismo, e aí ela precisa ser trabalhada, precisa ser elaborada, transformada, né? E aí você mudar para uma outra atitude. Segunda dica, você precisa reduzir o estresse. Então, o que você fizer para relaxar a musculatura, desde com um banho relaxante até uma comida gostosa, uma caminhada ao ar livre, meditação, quer dizer, tudo que você puder fazer para diminuir esse estresse, isso vai te ajudar a diminuir essa resposta ativa ao estresse, e aí você vai ter uma redução regular do estresse e vai eliminar a hiperestimulação, né? E aí a terceira dica é esse relaxamento regular. Cada dia um pouquinho você investir nesse relaxamento. Muitas vezes você está fazendo uma atividade física de impacto, por exemplo, e está achando, nossa, estou ficando forte, estou ficando mais magra ou mais magro, reduzindo a gordura, mas de repente isso está te tensionando. Então, diminui um pouco esse impacto do exercício físico e faz mais yoga, mais relaxamento muscular, para poder diminuir a sua ansiedade, isso gradativamente e cada vez mais. Então a quarta dica é um relaxamento profundo regular. Que você possa inspirar e respirar realmente profundamente e relaxar a sua musculatura, né, querido? Isso é muito importante, porque os benefícios desse relaxamento eles são fundamentais e vão te ajudar a você manter um equilíbrio. Agora, precisa ser feito sempre, se possível todo dia, ou 3 ou 4 vezes na semana, não é? A quinta dica, dormir bem a cada noite. Se você dormiu mal uma noite, tudo bem, mas na outra, procura ver o que aconteceu, ir para a cama mais cedo, fazer uma higiene do sono. Tem um vídeo aqui sobre higiene do sono que você pode fazer. Então buscar esse sono mais regenerador para você realmente compensar o estresse que acontece quando você dorme pouco, né? Você fazer um exercício regular, moderado, não faz coisa de muito impacto não, gente, porque você está aí sob tensão. Se você faz um exercício, uma corrida que exige muito, você está ficando mais tenso, né? Então, um exercício, sim, importante, mas moderado e regular. E aí você buscar também uma aceitação passiva, que a gente já falou em vários vídeos aqui, no vídeo sobre aceitação tem muito detalhe sobre isso. A paciência para pouco a pouco você lidar com esses sintomas com mais tranquilidade e equilíbrio e esperar que o tempo aconteça o tratamento. E você pedir a Deus, oração, isso sempre é importante, essa conexão espiritual, independente da sua religião, você praticar, isso vai te ajudar a ter mais calma e ter paciência para dar conta desse tratamento a longo prazo. Queridos, se você gostou desse vídeo, comente aqui, dê um like, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. E se você não assinou o canal, assine aqui, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E as lives acontecem terças e quintas às 19 horas. Até lá, um grande beijo!